Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto conosco, gratidão mestre pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Além das Palavras e Pensamentos. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: relaxe e descanse, e seja um observador do que é a vontade de Deus. Mestre, nesse trecho, o Joel fala sobre o observar. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos observar os pensamentos? Ô Gilson, observar os pensamentos, assim como toda e qualquer reação presente dentro de você, tomar ciência daquilo que se passa, daquilo que se processa dentro de você, não somente os pensamentos, mas também os sentimentos, as emoções. Tomar ciência do seu tom de voz, dos seus gestos, daquilo que há por detrás desse olhar que você tem, desse escutar que você tem. Ficar cônscio de si mesmo, tomar ciência de si mesmo, nesse instante. Essa é a base para uma visão da verdade sobre o eu, sobre esse mim, sobre como a pessoa funciona. Essa pessoa que você é, como ela responde a esse momento presente, a esse instante. Nós estamos diante aqui de uma base para a revelação da ciência divina, da ciência de Deus, que é meditação. A meditação não é se assentar em um lugar determinado, respirar de uma certa forma, excluir alguns pensamentos e se fixar em um pensamento, ouvindo uma música e relaxando. Aqui estamos diante de uma técnica ou de uma prática de meditação. Mas a verdade da meditação é que a ciência deste ser, a realidade divina se revela quando o eu não está. Portanto, não se trata de alguém meditando. A verdade da meditação é a meditação sem alguém meditando. A meditação é a presença da verdade divina, da vida presente, sem o sentido de alguém presente, do experimentar desse momento, sem alguém sendo o experimentador desse momento. Isso é real meditação. Nós temos falado muito sobre a meditação, porque a meditação é a coisa mais importante na vida. A arte de meditar não é alguém na meditação, é a presença da meditação sem alguém. Assim, a observação do pensamento requer a presença de um olhar sem alguém olhando. Então, se trata desse escutar sem alguém escutando, desse perceber sem alguém percebendo. Nós passamos uma vida inteira envolvidos nesse processo de pensar, sem saber o que é o pensar. Pensar é um elemento presente em nós. O pensar é uma mecânica
presente em nós. É uma mecânica psíquica presente em cada um de nós. Quando você recebe um desafio, quando você recebe um estímulo sensorial, auditivo, seja ele visual ou de algum tipo nesse nível, um estímulo sensorial em audição, em visão, eu lhe pergunto o seu nome, esse é um estímulo auditivo. Você vê uma cena, esse é um estímulo visual. Então, os sentidos estão envolvidos nesse instante com uma dada experiência. Quando isso ocorre, nesse instante, o cérebro reage. A reação do cérebro a esse estímulo que ele recebe nesse instante representa a presença da experiência, dessa experiência do pensar. Porque o cérebro reconhece esse instante, ele reconhece esse som, ele reconhece essa visão. Ao reconhecer, ele reconhece com base em experiências que ele tem do passado, que são esses pensamentos. Assim, essa mecânica psicológica em nós do pensar é o cérebro respondendo a partir de uma experiência que ele tem do passado. Assim, existe esse estímulo e a resposta. Essa resposta vem do pensamento. Nós passamos uma vida inteira tendo estímulos e respostas. Esse estímulo vem do externo ou vem do interno. Pode partir de dentro de você ou do lado de fora. E o cérebro reage através de símbolos, imagens, representações mentais, que são os pensamentos. Assim, nós estamos constantemente lidando com pensamentos, sem saber lidar com esses pensamentos. Não sabemos como eles se processam. Nós não olhamos para isso. Então, não sabemos por que a nossa mente funciona como ela funciona, por que há essa interna inquietude, essa tagarelice, esse movimento de pensamentos negativos, possessivos, obsessivos. Não sabemos por que se processa em nós esse modelo de pensamento. Nós temos um cérebro condicionado, os pensamentos em nós são inquietos, tagarelas, repetitivos, negativos, compulsivos. Estamos o tempo todo envolvidos numa identificação com esses pensamentos, dando continuidade a uma identidade presente, que é o eu, o ego, que se firma como algo vivo em razão do pensamento, desse elemento que vem do passado. Não sabemos a verdade sobre nós mesmos, porque não sabemos como a mente em nós funciona, como ela em nós acontece. Tomar ciência disso requer esse aprender sobre nós mesmos. Daí a base para tudo isso é a aproximação da verdade sobre o que é o pensar. Isso requer esse olhar para como a mente funciona. Observar o pensamento nesse instante. Ficar ciente do pensamento, como ele acontece nesse momento. Sem colocar presente nesse pensamento alguém para se envolver com ele.
Quando um pensamento surge em você, é muito rápido a sua identificação com o pensamento, nesse gostar do pensamento ou não gostar do pensamento. Então, nesse instante, você coloca uma identidade presente, que é esse pensador, esse experimentador, o pensador desse pensamento, o experimentador desse pensamento. Essa é a presença do eu. Temos aqui a presença do ego, desta pessoa. No entanto, quando você aprende a olhar o pensamento sem colocar esse pensador, esse experimentador, nesse instante, há uma quebra de identidade, de identificação. Então, esse sentido do eu não surge. Essa identificação com o pensamento não aparece. E nesse instante, ele se completa, ele se dissolve. Porque você está diante dessa atenção, desse olhar para esse instante, sem o passado. Estamos assim terminando com o passado, terminando com o pensamento, terminando com o pensador. Essa é a forma verdadeira da aproximação da meditação. É a forma verdadeira da aproximação da verdade sobre quem nós somos, que é autoconhecimento. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal. O Marlon fez a seguinte pergunta: qual é o primeiro passo para a meditação para iniciantes? É muito comum, Gilson, a ideia de passos para a meditação, ou a ideia de passos para se aprender alguma coisa. Aqui, quando colocamos a questão do despertar da consciência, ou iluminação espiritual, como queiramos chamar isso, não estamos lidando com algo que se constata na velha forma de uma técnica de aprendizado. Aqui temos um novo aprender, que é o aprender sobre nós mesmos. Nesse novo aprender, não há passos. A meditação, assim como essa atenção sobre esse instante, assim como essa revelação da verdade deste ser, desta realidade divina, daquilo que é indescritível, daquilo que está além dos nomes e das formas, isso não requer passos. O passo é algo que se dá no tempo para se executar uma tarefa. Aqui não se trata de uma tarefa, não se trata da necessidade do tempo. Você não realiza a verdade de Deus no tempo. Essa realidade de Deus se apresenta nesse instante como sendo a realidade deste ser. Quando a ilusão do eu, que se firma em uma vida de memória, de lembrança, de pensamento, não está. Esse pensamento, memória e lembrança é o resultado do tempo cronológico. Ao passar por experiências no passado, você registrou essas experiências. Elas se transformaram em lembranças, em memórias, em pensamentos. Assim, esses pensamentos em nós é o resultado do tempo. Mas ocorre algo muito interessante aqui. Esse próprio pensamento, ele não só é o resultado do tempo, como ele também constrói o tempo. Ele constrói o tempo psicológico, que é o amanhã psicológico, o futuro psicológico, nos falando de um passado psicológico. Veja, estamos diante de uma construção do pensamento.
esse tempo que ele constrói, que é o tempo idealizado por ele, para se realizar coisas em um futuro que ele imagina, ou se livrar de coisas que ele não quer. Estamos diante da imaginação, da projeção do pensamento, nesse assim chamado passado ou futuro. Aqui o contato com a realidade deste ser, desta verdade divina, é o fim exatamente não só do pensamento, mas é o fim do tempo. Então nós não precisamos de passos, nós precisamos de ciência, de consciência, de presença, de percepção nesse instante da realidade. A verdade do florescer da meditação não é no tempo, não é no passo a passo, é na atenção para esse instante. Quando você aprende a olhar sem o pensador, sem o observador, sem o experimentador, nesse instante você elimina o tempo. O tempo é exatamente essa separação entre o pensador e os seus pensamentos, entre o experimentador e suas experiências, entre esse eu e o não eu. O tempo é a presença do amanhã para realizar. Isso requer técnica, isso requer prática, isso requer passo a passo. Quando lidamos com a ciência da meditação, estamos lidando com a revelação do seu ser. Isso não se aprende. Ninguém pode lhe ensinar a meditação. Ela se revela nessa atenção. Tudo o que você de fato precisa é de ter atenção sobre suas reações nesse instante. Então, a meditação acontece de uma forma natural. A presença da meditação é a ausência de alguém meditando, de alguém em uma prática, de alguém em uma técnica. É a ausência de um passo a passo, porque é a ausência do tempo. Observe que quando você dá plena atenção nesse momento para algo, a sua mente para. Quando você está diante de uma cena e o seu coração, todo o seu ser, toda a sua mente está ali, nesse olhar, nesse perceber, nesse sentir. O sentir desse instante põe fim ao movimento do pensamento, põe fim ao movimento da mente. É assim, por exemplo, quando você está diante de um pôr do sol, ou olhando a partir de uma montanha, para tudo que está à sua volta, nessa imensidão, nesse olhar, não existe esse observador. É só o olhar, é só o perceber, é só o constatar. Observe que nesse instante há algo presente que não é a pessoa, não é o mim, não é o movimento do pensamento. Então, desde criança, nós sabemos sim o que é meditação. E ninguém teve que nos ensinar. Isso já estava lá, como continua aqui. Então, não é algo que você aprende com uma técnica, com uma prática. É algo que você descobre quando, nesse momento, há esse novo aprender, que é aprender a olhar para os pensamentos, para os sentimentos, para todas as reações presentes aqui nesse instante. Não quando você está no alto de uma montanha,
ou diante de um pôr do sol, mas dirigindo o seu carro, conversando com alguém, assistindo TV, tomar ciência do pensamento, ou de um sentimento, ou de uma emoção, sem colocar uma identidade presente, nesse instante, é apenas olhar. Esse olhar é um olhar sem aceitar, sem rejeitar, sem concordar, sem discordar. Aprender a olhar nossas reações sem esse elemento que vem do passado para escolher, para julgar, para comparar, para tomar decisões, é se aproximar da meditação. Assim, esse é o único passo, é o primeiro e o último. O primeiro e último passo para a meditação é a ciência desta atenção sobre todo e qualquer pensamento, sentimento, emoção, sensação. É a ciência da atenção sobre os gestos, sobre o tom de voz, sobre aquilo que o outro diz. Quando não colocamos alguém presente nessa experiência, a só o escutar, a só o olhar, a somente o perceber. Esse é o primeiro passo para a meditação. Esse é o último passo para a meditação. É aqui que se encontra a revelação dessa descoberta, da realidade que está fora do eu, fora do ego, fora da mente. Mestre, nós temos uma outra pergunta de uma outra inscrita aqui no canal. A Eliana fez a seguinte pergunta: Mestre, praticando a real meditação, é possível viver a inteligência do ser no dia a dia? A ciência do seu ser é a inteligência. Trazer ciência para esse momento, estar cônscio de suas reações, como o pensamento acontece, como o sentimento surge, como a emoção, nesse instante, se mostra. Ficar ciente desses gestos, desse tom de voz presente quando você fala, desse escutar o que o outro diz, sem alguém presente para concordar ou discordar. Apenas o escutar é trazer para esse instante a verdade da revelação desta presença, desta real consciência. O florescer desse estado livre do passado, livre do pensador, do experimentador, desse que escuta para concordar ou discordar, desse que olha para avaliar, para nomear, para classificar, livre desse observador, livre desse pensador, livre desse experimentador, nós estamos diante da inteligência. Esse é o contato real com a verdade da sabedoria. A base para a sabedoria requer a presença do autoconhecimento. A verdade do autoconhecimento requer a presença desta atenção sobre nossas reações. Isso faz aflorar nesse instante a beleza da meditação, da verdade da meditação, da real meditação nesse instante. Então, sim, temos o despertar dessa inteligência divina, que é a sabedoria. Então, a verdade da meditação é que a meditação é algo que está presente
quando o eu não está. Então, quando as pessoas falam da prática da meditação, ou do que é praticar meditação, aqui nós colocamos a ciência desta visão, desse olhar sem o eu, sem o ego, sem o passado, que é esse pensador, esse experimentador, esse observador. Olhar para esse instante é a real aproximação da meditação na prática. Você não vai praticar a meditação. Você se torna ciente da presença da meditação de uma forma prática, quando o pensador não interfere, quando o experimentador não se envolve, quando o observador não nomeia, não classifica. Quando você se aproxima desse momento para lidar com a vida como ela acontece, nesse instante, externamente ou internamente, sem qualquer envolvimento, a partir dessa identidade, que aceita, rejeita, gosta, não gosta, a partir desta pessoa que nomeia, que classifica, que aceita, que rejeita, nesse momento, nesse instante, estamos diante desse encontro com a vida. Não é alguém tendo um encontro com a vida, é a vida se revelando nesse instante, como sendo a única realidade presente. Essa realidade é a realidade do seu ser, é a realidade de Deus, é a realidade da vida. Assim, temos nesse instante a revelação da beleza, da quietude, da serenidade. Está presente a verdade do amor, da felicidade e da paz. Essa é a natureza do seu ser, é a natureza de Deus, é a natureza da verdade. Há algo na vida aqui que o pensamento não alcança, que nenhuma opinião, crença, conceito, ideia, nem de longe se aproxima. E, no entanto, nós estamos tentando fazer isso através do pensamento. Quando temos a anulação desse movimento, que é o movimento do pensamento, quando o pensamento, esse formato de pensamento psicológico, se dissolve, temos esta realidade se mostrando. Ela é indescritível, ela está além dos nomes e das formas. É a realidade de Deus, é a realidade sobre você. É o que estamos juntos aqui, aprofundando, tomando ciência para esta realização nesta vida. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já deu nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, fica aqui o convite, que é participar dos encontros intensivos que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, o mestre Gualberto responde diretamente, ao vivo, as nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença, um campo de energia de puro poder e graça. E nesse campo de energia, nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. E nessa carona, de maneira natural e espontânea,
Entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O paradoxo aqui é dizer que Deus nunca deixou de ser o que Ele é. E você nunca deixou de ser aquilo que sempre foi. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro.